E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção das atividades do dia 4 e do dia 5 de junho, né? Fiz a atividade de semana passada. Falei da regra de Cramer. Na número 1, ele coloca assim, ó, utilizando a regra de Cramer, que é o conteúdo que a gente está estudando, determine o valor da incógnita y no seguinte sistema. Então ele me dá o sistema e pede para eu encontrar o valor de y. Então aqui não vai precisar de eu fazer para todas as variáveis, basta fazer para encontrar o valor de y. E aí, para encontrar qualquer uma das variáveis, primeiro eu preciso fazer a matriz dos coeficientes. Então vou calcular aqui meu determinante dos coeficientes. Como que eu calculo esse determinante? Eu vou pegar os coeficientes de x, de y e de z e vou formar uma matriz com eles. Então, 2, 3 e 5, os coeficientes de x, os coeficientes do y, 3, 2 e 4, e os coeficientes do z, 3, 5 e 2. Então, percebe que eu só peguei os coeficientes. Essa é a minha matriz dos coeficientes. E aí eu vou calcular aqui o meu determinante. Calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, a gente pode usar a regra de Sarri, né? Eu vou pegar a primeira e a segunda coluna, vou repetir aqui. Então, 2, 3 e 5, 3, 2 e 4. E aí eu vou fazer essas multiplicações aqui. Um pouquinho em cima que vai dar muito. Então, vou multiplicar esses 3. Lembrando que esses 3 primeiros que eu multiplico, eu mantenho o sinal, né? Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 8 positivo, né? Então, mantém positivo. 3 vezes 5 vezes 5 dá 75, né? 3 vezes 5, 15 vezes 5, 75, positivo também. 3 vezes 3, 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 4 é 36. E agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer voltando aqui, né? Mais 3 multiplicações. 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 18. Deu positivo, eu troco o sinal, então fica menos 18. Voltando aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Então, menos 40. E essa última aqui, 3 vezes 2 vezes 5, 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30, né? Então, menos 30. E aí eu posso fazer assim, ó, somar os positivos e somar esses negativos aqui, né? Somando esses positivos, vamos começar pelos maiores, né? 75 com mais 36, eu vou ter então 111, né? 70 mais 30, 100. Com mais 6 e 5, 11, 111. Com mais 8, 119. Os negativos agora. Vai ficar negativo, né? 30 mais 40 mais 18, 70, 88. Então, 88. E aí agora resolver isso aí. 119 menos 88, né? E 119 menos 88 é 31. Então, esse é o meu determinante dos coeficientes, 31. E agora, ele quer que eu faça, ele quer que eu descubra o valor da coordenada y, né? Da incógnita y. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o meu determinante, o meu dy, o determinante em relação a y. O que é o determinante em relação a y? Eu vou pegar lá no meu sistema de novo os coeficientes, só que no lugar dos valores dos coeficientes do y, eu vou trocar pelos resultados aqui do meu sistema, pelo 18, 23 e 27. Então eu vou ter uma nova matriz, né? O x vai permanecer, então 2, 3 e 5. 3, 2 e 4 agora eu não vou colocar eles, eu vou colocar os valores do resultado aqui, 18, 23 e 27. E aí do Z a mesma coisa, 3, 5 e 2.
Então, como eu vou calcular determinante, eu vou aqui repetir a primeira e a segunda coluna. Então, 2, 18, 3, 23 e 5, 27. Então, essa é a matriz que eu vou calcular agora, que eu vou trabalhar agora. Calculando o determinante, 3 por 3, já repeti as duas colunas ali. Mesma coisa, né? Então, aí, caiu a caneta. Então, esses 3 primeiro e depois esses 3 aqui. Resolvendo esse determinante, né? A gente vai ter então menos 208. E aí, para eu calcular o valor do y, o meu y, pela regra de Cramer, é o determinante em relação a y dividido pelo determinante do coeficiente. E aí, basta trocar os valores. O determinante em relação a y é o que a gente terminou de fazer aqui, ó, menos 208. Sobre o determinante dos coeficientes, é o primeiro que a gente fez lá, que deu 31. Então, aqui embaixo 31. E aí, como deu uma fração, ou eu divido, ou eu simplifico. Nesse caso aqui, não dá para eu fazer nenhuma coisa nem outra, porque se eu dividir não dá divisão exata. E simplificar também não dá, porque o 31 ele é primo. E aí, se ele é primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, lá em cima eu teria que dividir por 31, né? E aí, 208 não dá para dividir por 31. Então, essa é a minha resposta final. Menos 208, 31 avos, né? A resposta aí do número 1, a atividade do dia 4. Agora a gente vai para a atividade do dia 5, a questão 2 aí, né? Agora ele pede para a gente resolver utilizando o método de Cramer, né? Então tem dois sistemas e aí a gente vai resolver utilizando o método de Cramer cada um deles. Então o primeiro sistema, 3x mais y igual a 10 e x menos y igual a menos 2. Para resolver isso aí, vou calcular os determinantes, né? Nesse caso, como eu quero descobrir x e y, então eu vou ter o determinante dos coeficientes, o determinante em relação a x e o determinante aqui em relação a y. Então agora eu preciso calcular todos eles. Determinante dos coeficientes, 3 e aqui não tem nada, é 1, né? Então, coeficiente de x, 3 e 1. E os coeficientes do y, 1 e menos 1. Calcular o determinante 2 por 2, multiplica aqui, 3 vezes menos 1 é menos 3. E multiplico, voltando aqui, troco o sinal. Então, 1 vezes 1 é 1, troco o sinal, fica menos 1. Tudo isso aqui, vou igualar e vou resolver. Menos 3 com menos 1, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, menos 4. Então, determinando os coeficientes, menos 4. Agora, o determinante em relação a x. Vou trocar os coeficientes de x pelos resultados. Então, vai ficar, em vez de ser 3 e 1, vai ser agora 10 e menos 2. Então, 10 e menos 2 e 1 e menos 1, que é o do y. Não vou mexer com o y agora. E aí, determinante. 10 vezes menos 1 é menos 10. 1 vezes menos 2 é menos 2. Troca o sinal, fica mais 2. Menos 10 com mais 2 dá menos 8. Conserva o sinal do maior e subtrai. Determinante em relação a y. Então, agora o x eu vou manter, 3 e 1. Então, 3 e 1. E no lugar dos coeficientes do y, eu vou trocar pelo resultado, que é 10 e menos 2. Então, aqui 10 e menos 2. Multiplicando aqui agora, 3 vezes menos 2 é menos 6. 10 vezes 1 é 10. Troco o sinal, fica menos 10. E aí eu tenho que isso aqui dá menos 16, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. E agora eu vou calcular o valor de x e de y. O valor de x é o determinante em x pelo determinante dos coeficientes. Determinante em x é menos 8. Então, menos 8 dividido pelo determinante dos coeficientes, que é menos 4. Menos com menos fica mais.
e 8 por 4 é 2, né? Então, o nosso x aqui vale 2. O y, determinante em y sobre o determinante. E aí, então, vai dar menos 16 por menos 4. Menos com menos fica mais, e 16 por 4 é 4. Então, a nossa solução aqui é 2 e 4. Para eu conferir se esses valores aqui tá certo, basta eu vir aqui e substituir as minhas equações aqui, ó. Então, vou trocar o x por 2 e o y por 4. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 mais 4. 3 vezes 2, 6. Com mais 4 dá 10. Então, bateu aqui. Então, a primeira tá certa. Na segunda, mesma coisa. Eu vou trocar. O x vale 2 menos o y, que é 4. E 2 menos 4 é menos 2. Então, bateu também. Então, tá certinho nossas respostas aqui. Nesse caso aí, ele é um sistema possível e determinado, né? Só para a gente relembrar. Ele tem solução e essa é a única solução dele. Então, ele é possível e ele é determinado porque a gente conseguiu chegar numa resposta só. Então, essa é a correção da letra A, da número 2. Na letra B, ele coloca de novo um sistema 2 por 2 e aí pede para a gente calcular ele também utilizando a regra de Cramer, né? Então, eu já montei aqui os meus determinantes, né? Determinante dos coeficientes, determinante em relação a x, determinante em relação a y, né? Fazendo as devidas trocas aí. Resolvendo esses determinantes, a gente tem que o determinante dos coeficientes é menos 3, o determinante em relação a x é 1 e o determinante em relação a y é 5, né? E aí, a gente vai então calcular agora x e y. O valor de x, a gente já viu lá que é o determinante em relação a x, que é mais 1. Então, mais 1, sobre o determinante dos coeficientes, que é menos 3. Aqui não dá para dividir, eu posso deixar em forma de fração, né? Só arrumar esse sinal aqui, jogar ele aqui no meiozinho da minha fração. Então, menos 1/3. Esse é o valor de x. O valor de y é o determinante em relação a y, que é 5, sobre o determinante dos coeficientes, que é menos 3. Também não dá para dividir, posso deixar em forma de fração, só arrumar o sinal aqui. Menos 5/3. E aí, então, eu tenho a minha solução, né? O valor de x, menos 1/3. E o valor de y, menos 5/3. Então, essa é a minha solução aí da letra B. Então, foram só essas duas atividades. Essa semana a gente vai começar a falar a partir desse conteúdo, a gente vai falar de escalonamento de sistemas, né? Que é outra fórmula de resolver sistemas lineares. E reforçando aqui o que as coordenadoras têm pedido, vamos tentar manter as atividades em dias, né? Porque essas atividades são a garantia da presença de vocês lá no diário. Então, a presença e as notas vai depender dessas atividades. Se aí não tiver atividade, sem presença, né? E aí tem a reprovação por falta e tudo que pode acarretar aí devido a essas faltas. Então vamos tentar manter as atividades em dias, não deixar acumular muito. É óbvio que tem dia que não tem como você fazer todas, né? Por algum imprevisto, alguma coisa que aconteça. Mas não vamos deixar acumular muito não, para depois não chegar a hora que as coordenadoras for pedir os cadernos, tá? Ficar naquela correria. E até porque também agora com os grupos, sempre os professores estão entrando, dando dicas de atividade daquele dia. E aí talvez você tá com a atividade atrasada e o professor entra lá, dá uma dica importante para a atividade do dia e você tá fazendo a atividade 3 semanas atrás. E aí depois, na hora que você for fazer aquela atividade lá, você já esqueceu o que o professor falou, a mensagem já apagou. Então, para não perder nada, o melhor é que se mantenha em dia, né? Então vamos tentar levar isso aí da forma mais organizada possível. Tire um tempinho para estudar, né? O ensino médio não já é complicado e esses tempos ainda tá mais ainda, né? Não tá fácil para ninguém, não. Então,
Vamos tentar manter essa atividade em dia e levar tudo organizado para dar certo no final. E no que você precisar, pode contar comigo, tá? Pode estar me chamando lá no grupo, ou no meu privado lá no WhatsApp, tá? Que eu vou estar tentando ajudar todos vocês. Falou, um abraço, boa semana aí para vocês e bons estudos.